Fala pessoal, bom dia. Sou Augusto, sócio fundador aqui da SPAC. Hoje eu vou contar um pouco de um case nosso que a gente tem muito orgulho de falar, de como que a gente conseguiu aplicar conceitos de growth, né? E na época a gente nem sabia o que era growth, vou contar um pouco da história, em uma empresa tradicional, familiar, empresa de quase 80 anos aí de história, do ramo de varejo, ou seja, um ramo muito com as margens muito apertadas, onde a eficiência ali é o que mais manda de fato no dia a dia, ou seja, era uma empresa muito eficiente, mas que obviamente, como muitas empresas tradicionais, e talvez você empresário também seja assim, não aplica de fato os conceitos que estão muito em voga hoje, com as ferramentas que tem hoje, de growth, por exemplo. E aí vou contar o caso, assim, essa empresa é o Grupo Supernossa, eu já fui executivo de lá durante 5 anos, mais ou menos, e é uma empresa que a gente entrou lá na época para aplicar muita gestão, então virou uma empresa com muito foco em gestão tradicional, então tinha lá os ritos específicos para despesas, para receita, tinha padrões ali para todas as funções operacionais, processos muito bem desenhados e acompanhados com indicadores e tal. Então era uma empresa tradicional e ia bem nesse lado ali da eficiência mesmo, né, do varejo alimentar e conseguia manter ali as suas margens. Só que a gente, na época, cuidava de uma parte ali do canal do e-commerce e a gente crescia no e-commerce, tinha um e-commerce muito referência, era um e-commerce muito eficiente, né, com indicadores operacionais muito bons e etc. Porque né, tinha na cultura da empresa, mas crescia menos do que a gente gostaria. E na época, foi lá logo depois da pandemia, enfim, na época da pandemia, a gente via vários desses marketplaces ali crescendo muito no e-commerce, dando cupons muito agressivos de primeira compra e promoções muito agressivas. Então a gente meio que não entendia isso. Pô, como é que esse cara trabalha o mesmo produto que eu, né? Teoricamente ele compra também o produto, tem uma margem baixa, e ele consegue vender desse jeito com cupom e tal. Qual que é a matemática dele? E eu lembro de eu assistir um corte do podcast na época do Primo Rico, do Primocast, vou deixar o link aqui embaixo, com o Diego Barreto do iFood. Então era até outra configuração lá no Primocast, não era aquele negócio legal como é hoje. E ele falou isso, ele falou assim, cara, isso aqui é uma lógica de LTV sobre CAC. Eu nunca tinha ouvido falar de LTV nem de CAC na época, sei lá, tipo 2020, 21, sei lá. E ele fala isso, ele falou assim, que na época ele investia dinheiro no cliente, esperando que esse cliente fosse ficar mais tempo com ele no futuro. E ele via por dados que esse cliente ficava mais tempo com ele no futuro. Então ele fez uma analogia que é o seguinte, cara, vamos supor que você está construindo ali uma uma laje corporativa para você poder alugar. Você construiu uma, você está alugando, você vai esperar você pagar o retorno todo para construir a segunda? Não, você já sabe que está validando ali, pagou seu investimento, está valendo a pena, vale para a segunda. Então ele fez mais ou menos essa lógica aqui, comparando em retornos sobre investimento e o tempo ali de payback, né, e quanto esse investimento vai gerar ali no longo prazo para a empresa. E aí, entendendo esse conceito, a gente meio que traduziu isso pro nosso negócio, na época no e-commerce ainda, então, cara, calculamos lá qual que era o LTV nosso, quanto que a gente podia gastar de CAC, montamos uma tese e levamos isso para o conselho para ser aprovado. Na época, a gente levou, inclusive, esse corte aí do vídeo aí do Diego Barreto lá, né, do Thiago Nigro, do Primo Cash, falando um pouco do racional. E a gente conseguiu uma aprovação, essa verba na empresa. Na época era uma verba legal, a gente tinha um orçamento milionário assim, na época para a gente poder fazer isso, e era um orçamento que não entraria no resultado corrente da empresa. Porque teoricamente era um investimento ali, né, como se fosse um CAPEX sem ser CAPEX, né? Mas gerencialmente a gente definiu na época que não entraria no resultado. E a gente fez. E como é que a gente surgiu, assim, as primeiras batalhas, né? A gente foi entendendo, a gente construiu, uma coisa que a gente faz muito no SPAC hoje, construiu uma árvore de indicadores, onde o principal indicador ali era a rentabilidade, né, a lucratividade do canal de e-commerce, e aí a gente ia desdobrando isso em todas as alavancas disso. Então, tinha faturamento, tinha obviamente as despesas operacionais, e aí a gente foi trabalhando, né, despesas operacionais, o que tinha dentro dela, então tinha frete, tinha pessoal e tal. Lá na parte de faturamento, não tinha quantidade de clientes, tinha o ticket médio, tinha frequência de compra, tinha conversão, por exemplo, dos anúncios que a gente fazia, tinha o investimento que a gente gastava em tráfego, tinha a recompra, né? Quantas vezes esse cliente recomprava com a gente, em quantos meses ele continuaria um cliente. A gente entendeu isso tudo. E aí, qual foi a decisão que a gente tomou depois disso? A gente, em vez, antigamente a gente tinha os times de tecnologia, eles eram separados meio que por temas específicos. Então tinha um tema, um time que trabalhava aplicativo, aí tinha um time que trabalhava site, tinha um time que trabalhava financeiro, sei lá.
E aí nisso a gente pegou e desdobrou isso e quebrou os times de tecnologia para trabalhar com base na jornada do cliente. Então, aí tinha um time que cuidava de aquisição de clientes, por exemplo. Tinha um time que cuidava da conversão, né? Pessoal do cliente ele vira ali um potencial cliente, vira fluxo para o site. Como é que a gente conseguia converter mais clientes desse aqui dentro do site? Então a gente tinha um time que cuidava disso. Tinha um time que cuidava de fato, da operação, mas da experiência de entrega. Então, o cara comprou, como é que eu faço entregar num horário que seja bom para ele, cada vez mais rápido, sem faltar nada e tal. E tinha um time que cuidava da fidelização. Então a gente meio que separou ali as 4 grandes etapas, desde a aquisição de clientes até a recompra, e aí com indicadores muito bem definidos dessa árvore de indicadores, a gente começou a trabalhar cada um deles. Aí cada um tinha o CPF responsável, tinha gestores responsáveis ali por cada grande etapa aí desse fluxo, e assim a gente começou a trabalhar. E assim, aí da época deu muito resultado. Eu lembro de algumas iniciativas que a gente fez aí com base nessa trajetória. A gente tinha um investimento já em tráfego pago para aquisição de clientes no e-commerce, mas era um investimento que a gente trabalhava assim, awareness e um pouco de conversão. A gente migrou esse investimento todo em fundo de funil, que é onde tem o retorno mais próximo ali. E aí o nosso ROAS na época passou de 7 para 17, por exemplo. Então virou um retorno muito legal. E quais as iniciativas que a gente fez de conversão, a gente passou a converter mais de 12%, 14%, por exemplo, do fluxo que entrava no site, que é um número muito absurdo para varejo alimentar, né? Um número muito grande. Então, para isso, a gente conseguiu qualificar mais, os clientes ficaram mais baratos, aumentou muito nosso LTV ali no final. A gente podia gastar mais um pouquinho em CAC, por exemplo. E também conseguiu aumentar muito a nossa recompra. Então, a gente, por análise de dados, também viu ali que o nosso cliente ideal, né, nosso perfil do cliente ideal, era um cara que quando ele comprava 3 vezes seguidas, 3 meses seguidos no site, a chance dele ficar depois era mais que 3 vezes maior. Então, a gente focou muito nessa terceira compra. Então, a gente incentivava ali com cupons e tal, como na época, né, os outros players ali, iFood, Rappi, por exemplo, faziam. A gente incentivava o cliente a fazer 3 compras, também conseguiu aumentar muito a nossa retenção. Então, o resultado foi muito legal, trouxemos muito cliente, além ali da gestão tradicional. Então, a gente fechou lojas que estavam deficitárias, na época a gente já tinha feito isso, agregamos canais em lojas que estavam precisando vender mais para melhorar a rentabilidade, revimos o modelo de operação de escala ali, de entrega para conseguir, né, entregar de uma forma melhor e dar mais rentabilidade para o cliente. E aí, então, ou seja, esse NPS também foi muito bom. Então, isso ajudou muito a gente escalar muito. Então, a gente cresceu muito acima do mercado. O mercado, depois da pandemia, inclusive, começou a cair. A gente continuou crescendo 40%, 25% ao ano em cima desse canal. Então, foi um canal que cresceu demais e deu muito resultado. E depois disso a gente pegou, né? E aí, obviamente, na empresa foi um case muito legal. A gente levou isso para outras áreas, depois para o CRM. Então, pegamos o programa de fidelidade da empresa e também loja física, e usamos o mesmo racional ali na lógica da jornada do cliente, então aquisição e a fidelização desse cliente. Então, também conseguimos aí na época, a gente aumentou em 30% o número de clientes ativos e aumentamos em 10% a frequência de compra. Então, sei lá, de mais ou menos 3,5 que a gente passou a comprar 4 vezes por mês, o que no varejo alimentar é uma margem de contribuição ali muito expressiva. E aí, cara, como é que a gente conseguiu fazer isso? Também entendendo a jornada do cara. Então, definiu algumas regras de relacionamento de acordo com o perfil desse cliente ideal, com algumas personas ali que a gente tinha mapeadas. Então, o cara comprava promoção, então a gente direcionava a promoção que ele queria, personalizava ali alguns descontos também, direcionados com o time comercial ali, para trazer mais cliente para dentro, investir alguma coisa que já fazia mais sentido também para aumentar ali a fidelização. Foi um resultado muito legal. E depois levamos isso também, né, e complementando a jornada, para o marketing total da empresa. E aí, mesma coisa que a gente fez no tráfego pago, o marketing da empresa estava muito direcionado na época para topo de funil. Então, rádio, TV, etc. Outdoor e tal. O que a gente fez, né? E aí, ó, a gente conseguiu fazer tudo isso, mas, cara, pegamos uma parcela desse orçamento, que era um grande anunciante, né? Em valor monetário ali para a região. A gente pegou uma parcela disso e colocamos em direcionado para tráfego pago aí com o objetivo tanto de visita à loja quanto de acesso ao encarte digital. E na época, assim, eu vou lembrar, não sei de cabeça os números, mas um encarte, a impressão do encarte custava às vezes mais de R$ 1 e a visita ao encarte digital custava tipo 10 centavos, entendeu? Então a gente meio que uma visita, né? A gente conseguia fazer 10 visitas ao encarte digital do que o custo de impressão. Então a gente reduziu um pouco a impressão, ele deixou um pouco na loja, claro, para o cliente que for ele ser direcionado ali com um guia de compras, mas usamos muito o conceito, né, de retorno ali sobre o fundo de funil. Então a gente conseguiu trazer mais clientes para dentro, mais clientes melhores ali qualificando com a base dentro do programa de fidelidade que a gente já tinha, também teve um retorno muito legal sobre investimento muito legal. Ou seja, aplicamos conceitos aí de growth em uma empresa tradicional. Então, assim, é um case que eu tenho muito orgulho, não só pelo resultado, mas por ter feito isso em uma empresa muito tradicional, muito familiar, num segmento muito tradicional. E hoje a SPAC foi uma das coisas que motivou a SPAC foi fazer esse tipo de transformação
em mais empresas, em mais segmentos da escala. Para isso, a gente tem feito isso com muito sucesso. Temos empresas, clientes aqui no segmento de indústria, varejo, serviços, enfim, praticamente todos os segmentos, entretenimento. Então, se você também quer ter a ajuda da Spark, quer ter sua empresa transformada com esse tipo de conceito, a gente ajuda empresas hoje dos mais diversos tamanhos e segmentos, como eu falei, vai aqui no link que está abaixo, e aí conversa com o nosso time que a gente tem uma condição legal para você ter também a nossa ajuda. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e continue seguindo aqui que a gente vai soltar cada vez mais.